Olá a todos, como vão? Nós vamos iniciar esse evento de debate e lançamento do livro do Juca Kfouri, que aqui com muita honra e satisfação nós recebemos. Muito obrigado mais uma vez, Juca. Esse evento, na verdade, ele é uma atividade do Departamento de Sociologia, que nós denominamos a prosa sociológica, ocorre mensalmente. Não é sempre que nós temos figuras ilustres assim, mas ocorreu que o Juca ia fazer o lançamento aqui em Campinas e, muito gentilmente, ele veio mais cedo para poder fazer essa conversa conosco. Bom, meu nome é Sávio Cavalcante, não sei se todo mundo me conhece, sou professor do Departamento de Sociologia e, além aqui do Juca, claro, está conosco o professor Michel Nicolau Neto, também do Departamento de Sociologia. Obrigado, Michel. E a professora Mariana Chaguri, também da Sociologia. Todos nós aqui muito interessados e animados em promover essa conversa com o Juca. Eu acho que a gente vai fazer algo mais livre mesmo, para que depois nós tenhamos tempo para intervenções de vocês, um horário também, a gente vai ter que controlar bem o horário em razão dessa outra atividade do Juca e poder ter também a sessão de autógrafos aqui. Então, é isso. Vamos começar, então. Para começar, eu pensei o seguinte, eu imagino que, até em razão do título do livro, né, fazendo já alusão a ele, você explica no próprio livro, acho que muitos aqui ainda não leram, mas você explica no próprio livro a razão do título, mas para aqueles que não leram e vêm ao seu encontro, por que tantas pessoas estão interessadas num réu confesso da derrota? Boa tarde. Eu quero dizer primeiramente para vocês que o lançamento desse livro só tem me surpreendido e continua a me surpreender, dada a quantidade de pessoas presentes aqui ao auditório. Fico muito honrado com esse interesse. E eu vou ter que fazer um spoiler para responder a pergunta do Sávio, porque está no prólogo do livro. A razão é muito simples. Seria absolutamente demagógico se eu dissesse que profissionalmente eu sou um derrotado, que pessoalmente eu seja um derrotado, porque eu não sou nem uma coisa nem outra, até porque sou corintiano, né? De todos os torcedores do país, o único autêntico bicampeão mundial da FIFA. Me perdoe os são paulinos que têm e os santistas que têm 2 taças intercontinentais, como todos nós sabemos. Mas o problema é o seguinte, quer dizer, é o que eu conto no livro. Eu, quando tinha 17 anos, em 67, era militante de uma organização clandestina de combate à ditadura, a ALN, do senhor Carlos Marighella. Quando eu olho para 50 anos atrás e vejo o país que nós temos hoje, sob as luzes de Michel Temer, fruto de um impeachment conduzido por Eduardo Cunha, e uma série de conquistas dos brasileiros sendo dizimadas como estão sendo, eu me pergunto, como é que eu posso não achar que eu perdi? Quando eu olho para a minha trajetória como profissional de imprensa, que por circunstâncias acabou se transformando em 95% do meu tempo em cobertura esportiva, e vejo como está o esporte e o futebol brasileiros, não há como eu achar que ganhei. Eu tenho um amigo, grande amigo, que, a exemplo da minha mulher e do meu filho mais velho, não gostaram nem um pouco do título, quando estava escrevendo o livro, e anunciei que o título seria esse. Esse meu amigo dizia, não, faça um título, Confesso que Resisti. E eu tentei explicar para ele que, além de ser a homenagem óbvia ao Confesso que Vivi do Neruda, era também uma homenagem ao Darcy Ribeiro, que sempre disse
se orgulhar de suas derrotas e morrer de vergonha se estivesse ao lado dos vitoriosos. Mas quando o Carlos Arthur Nussmann, 21 dias atrás, foi conduzido à Polícia Federal, ainda antes de ser preso preventivamente, esse meu amigo me mandou um e-mail. Ele não sabia que o livro já estava por dias para ser lançado, achou que eu ainda estivesse escrevendo o livro. Ele falou assim: Juca, pelo menos muda para confesso que empatei. E um outro amigo, agora, recentemente, numa entrevista que eu dei a ele, botou como título, na Carta Capital, confesso que perdi, mas foi roubado. Mas é isso. Infelizmente, eu achava que se eu não fosse viver o Brasil que eu sonhei, que pelo menos meus filhos viveriam. E eu hoje temo que minhas netas não vivam. Tamanho ainda é o nosso atraso, tamanha a quantidade de excluídos que ainda nós temos no país, e o revertério que nós sofremos nos últimos 3 anos, em que a preocupação com os excluídos passou a ser de excluí-los cada vez mais. Né? Estamos vendo aí uma tentativa de mudar até a legislação que diz respeito ao trabalho escravo no Brasil. Né? Estamos vivendo de novo um país que padece de febre amarela. Ou seja, honestamente, quer dizer, sem nenhuma demagogia, para um jovem que estava disposto a morrer pelo Brasil aos 17, 18, 19, 20, até se dar conta que era um equívoco a luta armada, convenhamos que eu não tenho motivo para dizer que eu sou um vitorioso. É só isso. Eu nunca tive, felizmente, a herança de família, de pai, de mãe, de tia. Tenho aqui uma testemunha de uma tia que é o orgulho dos Kfouri, que foi reitora da PUC, a primeira mulher reitora de uma pontifícia universidade católica, minha tia Nadir, que deixou o secretário da Segurança, Erasmo Dias, de mão no ar quando houve a invasão do Tuca. Não dou a mão a assassinos. Essa é uma marca, que é a marca que a gente mais se orgulha da família, de não ser um cara voltado para o próprio umbigo. Se eu fosse, eu seria um vitorioso. Como não sou, é por isso o título do livro. Deixa eu só fazer aqui um agradecimento, porque toda a diretoria do Unicamp, que permitiu que a gente fizesse aqui esse debate, obrigado a todos, o Fernando, o Paulo, o San Martin, que estão fazendo ali a gravação, obrigado. Para aproveitar esse gancho, eu tinha passado para a Mariana, mas não me contive, pelo seguinte, é muito interessante perceber no seu livro, e claro, a gente já conhecia também a sua trajetória, que é marcada pelo jornalismo investigativo e que, ao longo de todo esse processo, você sofreu muitas retaliações justamente por apontar a corrupção que assola até hoje o futebol brasileiro. Basta ver quem o dirige. Porém, é emblemático, até em razão disso que você estava dizendo agora, né, desse processo mais recente que colocou em xeque diversos avanços civilizatórios no Brasil, no sentido de direitos sociais, no sentido de soluções para a miséria, para a pobreza, e que, naquele momento, né, um jornalista com o seu perfil, que, teoricamente, né, teria inúmeras razões para acompanhar aquele processo de buscar os culpados da corrupção de qualquer maneira, você teve sempre essa postura de a leitura naquele momento de que não era isso que estava em questão, né? E eu acho isso é muito importante e interessante de nós debater. Sávio, nós estamos vivendo um momento tão perigoso no Brasil, né? Essa sanha punitiva desarvorada, confundindo alhos com bugalhos o tempo todo e seletivo naquilo que diz respeito ao mais importante, né? Que outro dia eu me peguei tendo que falar num programa de televisão de futebol para companheiros meus que estavam tentando desmoralizar o advogado do Nussmann. E eu tive que ser obrigado a dizer a eles: escuta, espera um pouquinho,
Vocês esperavam o quê? Que o advogado do Nussmann acusasse o Nussmann? Ou que defendesse o Nussmann? Calma. Né? Não é por aí. Porque aí é que está. O que uma leitura simplória permite a algumas pessoas, eu tenho ouvido isso muito, pô, mas como? O Marinho está preso em Nova York, o Nussmann está preso no Rio, o Marco Polo Del Nero e o Ricardo Teixeira não podem sair do Brasil. Você tem a ver com isso, você os denunciou, você foi processado por eles. A desgraça desses caras não faz a minha felicidade. Porque é uma questão a questão que está posta no Brasil é estrutural, no esporte brasileiro, também no esporte brasileiro, é estrutural. O Avelange foi embora, veio o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira foi embora, veio o Marinho. O Marinho foi embora, está aí o Marco Polo Del Nero. O Nussmann está saindo e está entrando um apaniguado no Nussmann. Porque o sistema está todo errado. Porque não há um mínimo de democracia na escolha da superestrutura do esporte brasileiro. Né? Então, isso não me faz a felicidade e não é a prisão desses caras que me traz a felicidade. Não é, eu não vivo para isso. Eu não tenho nenhum problema pessoal com esses caras, até porque, se xingaram a minha mãe, imagino que tenham xingado, não foi na minha frente. Né? A minha carteira nunca bateram, porque eu nunca tive intimidade com eles para permitir que batesse. Né? Então, não é essa a questão. Não é essa, certamente não é essa. Só no gancho da corrupção, você sempre teve muito na sua trajetória, essa questão da denúncia e da investigação sobre a corrupção, pensando muito sobre o Brasil, mas, ao mesmo tempo, colocando o Brasil dentro de um sistema. Vocês têm um termo para a FIFA e para o COI, que eu acho muito rico, transnacionais da corrupção. Você fala isso no seu livro. E aí eu fico pensando em que medida o Brasil está do lado de fora, quer dizer, como se houvesse de um outro lado um sistema menos corrupto. Porque, veja, eu tive te lendo, apontando para uma pessoa que estava na denúncia do Nussmann, que é o Mike Lee. Né? Você fala muito disso. O Mike Lee esteve em várias candidaturas, tem uma empresa voltada para isso, a Vero Marketing. A outra pessoa, o Michael Payne, que também você sempre fala, o Jean-Marie Weber, que também estava envolvido. Quer dizer, você tem toda uma estrutura internacional disso. Se a gente vai olhar para as outras candidaturas, a denúncia do Beckenbauer, a questão do Platini, Salt Lake City, quer dizer, todas essas, desde Montreal, quer dizer, todas essas denúncias que vão surgindo. Depois a gente olha para os campeonatos que a gente entende como campeonatos que têm sucesso, com diversas denúncias de corrupção, com lavagem de dinheiro, com dinheiro que não sabe de onde vem, e que até a gente tem algum controle sobre esse dinheiro quando chega no Brasil e nenhum controle quando vai para a Inglaterra. E, evidentemente, que isso tudo, quando você fala do futebol brasileiro, da Copa, das Olimpíadas, está dentro das suas derrotas, das nossas derrotas, como você coloca. Agora, a minha pergunta é, como é que dá para ser diferente dentro de um sistema que é transnacional de corrupção, como você mesmo coloca? Bom, Michel, veja bem. Primeiro é necessário, né, a gente ponderar sobre uma questão absolutamente verdadeira. Dentro da economia do entretenimento, o esporte é certamente, aqui temos um especialista nisso, o professor Marcelo Proni, o esporte é certamente dos ramos mais importantes, se não for o mais importante. Ocorre que o esporte, como a arte, trabalha com quantias absolutamente inatingíveis. A gente não sabe quantas coisas valem. Do mesmo modo que é difícil avaliar um quadro do Picasso, é difícil você avaliar o preço do Messi. É intangível. É absolutamente intangível. Quanto vale o Messi? Vou chutar por cima. 500 milhões de euros. Pô, 500 milhões de euros é dinheiro para dedéu. Mas ele só vale 5 Bales? O Real Madrid pagou 100 milhões pelo Bale. Não, ele vale 10 Bales. Então ele vale 1 bilhão de reais, de euros? Vale. Bom, se ele vale 1 bilhão de euros, quanto valeria o Pelé? Se Pelé... no mínimo 2 vezes mais. Quanto vale manter uma Ferrari competindo por um ano?
eu que não entendo bolhufas de Fórmula 1. 30 milhões de euros. Só 30? Como 30? O cara bate o carro na quinta-feira no treino, tem que ter um outro carro na sexta para ele treinar. E ele bate de novo o carro, tem que ter outro no sábado, e a corrida é só no domingo. São 2 carros, por isso que eu dei 300 milhões. Qualquer coisa que me digam, eu acredito. E não há nada melhor para lavar dinheiro do que você viver essa situação, né? Agora, isto é uma situação, de fato, como você disse, que é mundial, né? Você se lembra que o COI, depois de Salt Lake City, COI que era dirigido por um franquista, né, o senhor Juan Samaranch, embora catalão, fizeram uma pseudo-limpeza. E eu digo pseudo-limpeza porque nós acabamos de ver o que está acontecendo em relação a Rio 16, sobre a qual, Michel, eu nunca tive um minuto de dúvida, e não foi por nenhum mérito meu, por nenhuma investigação minha, mas do Andrew Jennings, do escocês teatral, né? que se perde um pouco porque é um showman, né? Quando o Brasil foi escolhido, 2 horas depois, o Andrew estava me mandando um e-mail dizendo: Juca, preste atenção em quem o Avelange dá o primeiro abraço. Não é no Lula, não é no Nussmann, não é no Pelé. Nem no Paulo Coelho, estavam lá alguns, né? É no Jean-Marie Weber. Quem é o Jean-Marie Weber? É o homem da mala. Tinha sido banido do esporte mundial porque era o cara da ISL que quebrou e quase quebrou a FIFA junto. Este cara estava em Copenhague no momento em que foi anunciado que era o Rio de Janeiro. E foi o primeiro abraçado pelo Avelange. Mas por quê? Porque tinha feito o serviço direito. Tinha comprado os votos que... Porque, claro que clama aos olhos da gente, e aí você fica com a pecha de complexo de vira-latas, fracasso maníaco, mal patriota, que um país que sequer tem até hoje uma política de esportes não podia fazer uma Olimpíada, diferentemente da Copa do Mundo, que é outro departamento. A Olimpíada não tinha nenhum sentido que fosse feita no Brasil, nenhum. Vai lá, o presidente Lula, que era o único monoglota da reunião, fala depois do Obama, que foi lá defender a cidade dele. E o Lula não foi lá defender Garanhuns, foi defender o Rio. O Obama foi defender Chicago. Era ali que de certo. Era ali que de certo. Não ganha o Brasil. Tá bom, o Lula é sedutor pra cacete, o Lula tem um gogó que poucos têm, mas não. Se não tivesse azeitado votos, não apenas pela África, o que está se descobrindo agora é na África, mas se descobrirá mais. Não saía. Juca, só complemento. O Zé Simão falava que o próximo passo do Lula era conseguir trazer o conclave para Papa para Brasília. Talvez. Os argentinos dirão que são melhores ainda, né? Mas enfim, mas é isso. Então, de fato, agora veja, não vou dar o exemplo que na Dinamarca isso não acontece, tá? O exemplo que eu quero dar é o seguinte. Você pega um caso como na Alemanha, o Franz Beckenbauer, e não fica impune. E eles acendem todas as luzes e tratam de mudar um sistema que está ainda dando nisso. E nós aqui, por enquanto, dormimos. E há quem ache, bom, foi feita a justiça. O Nussmann está ferrado. Basta, não basta. Acho que eu vou sair um pouquinho dessa trilha e pensar um pouquinho no livro mesmo. Eu achei um livro muito sensível, de um narrador muito sensível. Embora você possa não ter escrito ou pensado que não ia escrever muito, achei... E eu fiquei pensando, já que essa é uma prosa sociológica, pensando que é um olhar de narrador, de sociólogo, assim. Eu queria te perguntar, porque
de alguma maneira, parece que a sua história faz sentido conforme ela vai encontrando a história dos outros, enfim, conforme ela vai encontrando a história, enfim, de parte da imprensa esportiva brasileira, como ela vai encontrando as Copas do Mundo, como ela vai encontrando também esse arranjo um pouco que o Michel e o Sábio levantaram as perguntas. Fiquei pensando se esse é o modo como você vê a sua biografia, enfim, encontrando as dinâmicas da sociedade, encontrando um pouco esse coletivo que acho que te formou, enfim, que acabou te fazendo. Veja, te agradeço. Ontem um amigo distante, que é escritor, porque eu não sou jornalista, me mandou um comentário sobre o livro, que foi outra das minhas surpresas, dizendo que havia um certo lirismo no livro. E eu não vejo esse lirismo, honestamente não vejo. Quem me dera ser capaz de ser lírico. Mas acho que você tem razão. Eu costumo brincar, né, as pessoas, quando falam da minha trajetória profissional, do fato de, enfim, eu ter sido bem-sucedido como jornalista esportivo, eu digo que é porque eu estou em terra de quem tem um olho só. Né? De terra de cego. E como eu tenho um olho, acabei se dando bem, como eu digo. É claro que o fato de ter feito ciências sociais me ajudou. Né? Me ajudou para fazer aquilo que o Nelson Rodrigues, que não é sociólogo, já dizia. Evidentemente, o futebol não é uma coisa pobre de quem acha que o futebol se esgota nas 4 linhas do campo. Né? Pobre de quem só vê a bola. Né? Ele dizia, uma pelada tem dentro de si um drama shakespeariano, né? Exagerado, hiperbólico, como ele sempre foi, né? Mas ele chegava a dizer isso. E, para mim, não faz nenhum sentido olhar para o jogo dissociado do dia a dia do lugar onde eu vivo. Né? E foi isso que eu tentei fazer a minha vida inteira. Né? Te confesso que, em alguns momentos, inclusive, me achando chato. Te dou exemplo. Houve casos, sei lá, ia jogar no domingo Corinthians e Flamengo, e eu, na sexta-feira, estou escrevendo a minha coluna para a Folha, e estou me dando conta que, em vez de eu tratar do jogo do domingo, eu estou tratando de uma questão política, ou de uma questão de bastidor, ou de uma questão de corrupção. Tá? E eu pensava comigo mesmo, cáspite, um leitor do domingo, vai esperar que você faça uma projeção de Corinthians e Flamengo, e lá vem você com... né? Segura as pontas. E, ao mesmo tempo, eu pensava 2 coisas. Primeiro, todo mundo vai falar de Corinthians e Flamengo. Alguém tem que falar de uma coisa diferente. Segundo, se eu fizer isso, eu começo a dar alguma força aos caras que, ao me acionar na justiça, tentam que eu me autocensure. E eu não posso fazer isso. Eu não posso dar a eles esse gosto, de eles acharem que eu estou me autocensurando. Então, vou em frente, vai ser a coluna chata. Tá? Mas o que é isso? Quer dizer, você sabe que um dia fizeram, muito precocemente, lá na imprensa oficial de São Paulo, que era dirigida, então, pelo Paulo Moreira Leite, ele disse que ia começar uma coleção de biografias de jornalistas. E queria começar comigo. Isso faz, acho que, uns 10 anos. E eu falei, você está maluco. Eu tenho 57 anos, né? Quero fazer muita bobagem na vida ainda, nem pensar em biografia. E ainda sugeri para ele, só na letra A tem 2 velhinhos, Armando Nogueira e Alberto Dines. Comece por eles. Né? Armando já morreu, não fizeram, né? Estão fazendo agora. E o Dines está aí, sofreu um derrame devastador, está fora de combate. Mas fizeram. Carlos Alencar fez. Só gosto do título do livro, só. O resto todo eu acho absolutamente precoce. O militante da notícia. Aí vou contar uma coisa bem pessoal que está no livro, mas que é a seguinte. Eu, 2 anos atrás, fui fazer uma cirurgia prosaica e descobri, como dizem os médicos, que não existem cirurgias prosaicas. Tive uma hemorragia brutal,
choquei 2 vezes, quase morri. Era para ficar 3 dias no hospital, fiquei 25, e com isso, com 2 choques, da minha pressão ia a 0, ter que ser ressuscitado. Por que eu estou falando disso? Da biografia. Ih, rapaz. Está vendo? A gente não deve contar coisas pessoais, porque... Então... Não, sim, a médica. Não, mas isso é o episódio que está no livro. Né? Mas, não, eu queria fazer um raciocínio mais elaborado, mas me perdi. Acontece com a gente em aula também, várias vezes. Eu sei. Mas você está relacionando sua vida com esses acontecimentos. Então. Sim. Lembrei. Muito bem. Aí eu estava lá, morre, não morre, o Marinho é preso e tal. A médica fala para mim, seu Juca, o Marinho foi preso. Aí eu resolvo que eu não vou morrer, que eu vou continuar vivo. Então, bem, o fato objetivo é o seguinte, enquanto houve toda a crise da FIFA, o Marinho foi preso, eu não escrevi uma linha. Eu estava no hospital absolutamente fora de combate. Mas fora de combate a ponto do seguinte, tive uma anemia profunda. Para vocês terem uma ideia, eu entrei no hospital com 83 quilos. No 15º dia já, sem correr risco de vida, eu pesava 105 quilos, de tão inchado que eu fiquei. Eu não podia comer nada, era tudo via sondas e um negócio horroroso. Então, eu não escrevi uma linha sobre esse episódio. E eu tentava me dar como desculpa para mim mesmo. Não, mas você já escreveu tudo que você sabia sobre isso. Não tinha nada que acrescentar. Também deixa. Fique vendo aí o frégio. Ficava vendo o dia inteiro a porcaria da televisão, e vendo a Rede Globo surpresa com tudo aquilo. Né? Eu achava fantástico. O Sport TV surpresa, mas eles achavam, que gente ingênua, não sabiam de nada. Mas, enfim, eu fora de combate. Até fazia uma autoironia. Dizendo, imagina se eu morro 24 horas antes do Marinho ser preso, o meu velório, como seria... Né? Pelo menos podia ter esperado para ver isso, pelo menos. Nem isso o cara viu. Né? Bom, e aí, o senhor Otávio Frias, filho, 3 meses depois de estudo, eu já recuperado, resolveu fazer um almoço dos colunistas da Folha em minha homenagem. Porque, afinal, tudo aquilo que você escreveu está aí acontecendo. Eu, às vezes, achava, disse ele, que era um certo exagero teu, mas estou vendo que não, que até você era generoso com os caras. E aí ele vira-se para mim e diz o seguinte, olha como é que as coisas são curiosas, a visão que as pessoas têm. Ele vira-se para mim e diz assim, porque, Juca, isso na frente de todo mundo, você escolheu um caminho oposto ao meu. Eu escolhi um caminho equidistante, você escolheu um caminho militante. Eu não posso ouvir o patrão dizer isso, né? Impunemente. Eu falei, não, peraí, Otávio, peraí. Eu escolhi um caminho militante, se você quiser, porém equidistante. A minha militância não me leva a destruir. Não, nem quero dizer que o meu caminho seja melhor que o teu. Eu falei, não, mas eu faço questão de deixar isso claro. Né? Porque eu não, em hipótese alguma, eu deixo de falar uma coisa porque esta coisa não me interessa. Porque esta coisa contraria o que eu acredito. Se não fosse assim, não apanharia tanto de petistas e de tucanos, de corintianos e de palmeirenses, em sendo corintiano como eu sou. Né? Mas isso é uma escolha realmente que tem um embasamento que você possa chamar de weberiano ou de marxista. Não se esqueça que eu fui um moleque tão atrevido que meu trabalho de conclusão de curso com o Gabriel Kohn foi chamando o Durkheim de conservador. Entendeu? E ele me deu 9 e tanto. E fez um comentário embaixo. Você tem certeza que não quer ser jornalista? Aí eu fui perguntar para ele, meu mestre, a nota não é compatível com o comentário. Ele falou assim, Juca, se fosse dar uma nota para você meramente acadêmica, talvez você merecesse 0. Mas como resenha, está ótimo.
Isso é ótimo. O pessoal esquece, né? Você falou Marx. Marx era um jornalista. Sim, sem dúvida. Viveu disso, 700 artigos escritos e outras coisas mais, né? Mas era também um jornalista. É porque tem um ponto muito interessante que eu acho que isso afeta muito a sua atuação no jornalismo esportivo, como também, por exemplo, do Trajano, que tem essa predisposição de trazer ao debate todo um contexto, interesses que não estão explícitos, né? Ou seja, trabalhar um pouco, não só aquela questão de bastidor, que não é fofoca, mas o que influencia o jogo que as pessoas veem. Por que eu estou falando isso? E eu falo isso também porque se tem alguma coisa que eu sigo religiosamente, é o linha de passe. Então, sei o quanto vocês enfrentam isso, e é interessante que, em determinado momento, quando o Trajano ainda estava lá, ele, bravo, né, daquele jeito como ele às vezes ele diz o seguinte: tem pessoas que me escrevem, eu acho que devem escrever para você também bastante, dizendo, para de falar de política e fala de futebol. Não misture as duas coisas. Isso é muito interessante para pensar o momento que a gente está vivendo hoje, porque as pessoas não querem que a gente discuta política politicamente. Exato. Então, A escola sem partido. Mas sabe, veja bem, não há pior política do que a política feita em nome dos apolíticos. O senhor João Avelange, que é o capo de todos eles, dizia que ele não tinha o menor interesse em política. Razão pela qual ele convivia muito bem com os ditadores africanos, com os ditadores sul-americanos, fez uma Copa na Argentina do Videla, né? Ele fez uma Copa que terminou num estádio a 500 metros da prisão política em Buenos Aires. Né? Tem, aliás, um episódio que eu não sei se vocês conhecem, de uma série de documentários feitos sobre a Operação Condor, em que uma presa política é tirada do cárcere no momento em que a torcida está saindo do Monumental de Núñez, onde foi jogada a final da Copa Argentina e Holanda, com a Argentina campeã. E o povo saindo, Argentina, Argentina, Argentina. E essa moça conta a ambiguidade que ela sofreu naquele momento. Que ela também tinha vontade de sair junto com aquela gente, berrando Argentina, 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 e, ao mesmo tempo, queria dizer para as pessoas, olha, nós estamos sendo torturados e mortos aqui dentro. Né? E é isso que, evidentemente, os carcereiros não permitiram. E a levaram de volta para dentro da cadeia. Porque o futebol tem isso. A Dilma conta isso, o Genuíno conta isso. Presos. Ninguém vai torcer para o Brasil. Cada gol do Brasil atrasa em 10 anos a Revolução Brasileira. Comemorar o gol da Tchecoslováquia. Aí a Tchecoslováquia faz 1-0. Da órbita comunista. Viva a Tchecoslováquia! Aí o cara que fez o gol, um tal de Petras, se ajoelha e faz o nome do padre. Fala, porra, cáspide, que raio de comunista é esse cara, né, que faz o nome do padre? Mas, em seguida, o Rivelino empata o jogo. Quem aguentou não berrar gol do Brasil? Ninguém aguentou. Ninguém aguentou. Rivelino, que tinha sido personagem meses antes de uma capa da revista Realidade, ele com o Gerson Pelé e o Paulo César Caju, cuja manchete da capa era "Nessas esquerdas o Brasil confia". Né? Em plena ditadura de 1970. Nós temos um colega aqui, o Mário, que estudou a revista Realidade, não foi? Desde a graduação. Estou mentindo ou teve essa capa? Teve. Mas você tem uma elaboração relacionada a isso, que é da Copa de 70, que cruza com Gabriel Kohn, né? E aí você faz essa discussão que é interessante, quer dizer, como é que você se posiciona se o futebol é alienação ou se o esporte consegue mobilizar? Mas, Michel, a minha vida todinha, eu nunca planejei coisa alguma. Inclusive, não planejei ser jornalista. Eu planejei viver a vida que vocês estão vivendo. Eu queria seguir carreira acadêmica. Eu queria ser professor na USP. E queria fazer uma tese de doutorado cujo tema seria esse, o futebol como fator de mobilização. Por quê? Porque me incomodava muito, eu, de esquerda, não ter espaço entre os meus amigos. E não era só entre os meus amigos. A intelectualidade brasileira
considerava tanto o futebol como o carnaval duas manifestações absolutamente subalternas. E que era uma coisa que me incomodava muito, dizer, mas não é possível que duas das manifestações mais arraigadas na cultura popular brasileira sejam tratadas dessa maneira pela nossa inteligência, né? Então, eu queria fazer isso. E há esse episódio que eu conto, né, no livro. O Gabriel, eu fui aluno do Gabriel os 4 anos de faculdade. Gabriel era um professor absurdo. Era, não é. Está vivo, felizmente. Não, lembra? Uma aula com o Gabriel era uma coisa deliciosa, porque o Gabriel tinha brancos. O Gabriel tinha brancos, só que quando ele tinha o branco, ele ficava vermelho, olhava para a classe e dizia, me dê um branco, semana que vem a gente continua. Marcelo, ele não enganava ninguém. Porque é claro que ele levava a gente no tapa, se ele quisesse. Virava as costas, escrevia alguma coisa no quadro e voltava com outro assunto. Mas não, ele não fazia isso. Perdi o fio deu um branco, não sei mais o que estava dizendo, não sei desenvolver o que eu estava dizendo, semana que vem eu volto. A gente volta. Bom, o Gabriel marca uma prova. Eu estudava no noturno. Já trabalhava na Editora Abril, para a revista Placar. Ele marca a prova na quarta-feira, que jogariam, na noite que jogariam Brasil e Romênia, pela Copa do Mundo. Eu levanto a mão e digo, professor, tem Brasil e Romênia. E a classe vaia. O Gabriel, a vermelha, e diz, não, peraí, não vamos levar isso, vamos levar isso de uma maneira democrática. Vamos fazer uma eleição. Quem quer manter a prova no dia tal? Nesse dia eu descobri que a minha classe tinha 21 alunos. Deu 20-1 pela manutenção. Acabou as aulas, acabou a aula, e as ciências sociais eram uns barracões horrorosos, porque era uma maneira de desestimular que alguém fosse para as ciências sociais. Eu saí com ele, peguei no braço dele e falei, mestre, eu não vou fazer a prova, eu vou ver o jogo. Foi a única vez que o vi irritado. Ele disse, tudo bem, você vem na sexta-feira e faz aí numa classe vazia, você faz a prova sozinho. Assim foi feito. Isso foi em 1970, junho de 70. Em 83, 13 anos depois, era diretor do Arquivo do Estado, lá em São Paulo, o professor João Sebastião Viter, que era da Escola de Altos Estudos da USP, São Paulino militante, apaixonado por futebol, grande figura, morreu faz pouco tempo. E o professor Viter, eu já era diretor da Placar, o professor Viter me telefona, me convida para participar de um grupo que iria estudar a possibilidade de lançar uma enciclopédia do futebol brasileiro. E eu vou para uma reunião no Arquivo do Estado, um dia de manhã. A reunião está correndo já uns 20 minutos, meia hora. Quem entra? O professor Gabriel Com. Havia anos que eu não via o Gabriel. Tive uma maior surpresa. E externei essa surpresa. Falei, mestre, você aqui. Ele veio em direção a mim, de dedo em riste, dizendo, está surpreso, seu preconceituoso? Porque você é tão preconceituoso quanto os seus colegas que não me permitiram ver Brasil e Romênia na Copa do Mundo. Aí eu falei, não, Gabriel, peraí. Quem marcou a prova foi você. Eu falei assim, marquei porque eu sou um cara desligado, como você bem sabe. Não me passou na cabeça que tinha jogo do Brasil. Mas, Juca, saiba você que eu sou tão corintiano ou mais do que você. E que não acredito em sociólogo no Brasil que não tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Eu nunca me esqueci dessa frase. Repito essa frase assim, no varejo. Mas você é tão preconceituoso quanto aqueles seus colegas, Juca. Porque, embora você estivesse trabalhando com futebol desde então, você nunca foi falar comigo sobre futebol e eu fui seu professor de Sociologia 1, 2, 3 e 4. Porque você não considerava que os barracões eram o locus apropriado para tratar deste tema. Ainda me deu um sabão. Me deu um sabão. E ele tinha toda a razão. Eu nunca fui falar com ele sobre futebol. Porque achava que ele, imagina se o Gabriel se interessa por futebol. E se interessava muito. Eu acho que
A gente Me pode... interrompam, eu ia dizer isso, ó, levanta a mão e interrompa, Eu numa boa. vou... Alguém quer fazer uma questão assim para a gente seguir essa dinâmica mais dinâmica? Tem que passar. Eu acho que tem... Não, mas como está gravando, se você não se incomodar, tem aqui, ó. Obrigado. Oi, Juca. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria trazer aqui uma questão muito pontual. A gente já falou de corrupção, falou de algumas outras coisas, e aí vocês falaram sobre o sinal de Deus aí, né? E aí eu queria falar sobre o que tem acontecido ultimamente nos estádios, né? Que é a evangelização através do time de futebol, né? Num caso específico do Fortaleza Futebol Clube, que tem entrado várias vezes com Deus é o maior, glória a Deus. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Como é que você chama? Aline. Aline, eu comprei uma briga para mim por causa disso, das mais, assim, repercutidas recentemente, durante a Copa de 2010 na África do Sul. Veja bem, esse não é um fenômeno novo, né? Nós já tivemos aqui os atletas de Cristo, né? É uma coisa tão absolutamente deletéria, não necessariamente a questão religiosa, pela qual tenho o maior respeito, mas a evangelização que essa gente procura fazer dentro dos clubes de futebol, evidentemente com repercussão junto ao torcedor. Então, aconteceu o seguinte, veja você a que ponto essa coisa foi. O Kaká, que era um apóstolo, né, dessa igreja da Bispa Sônia, ele e sua então senhora, que também era uma bispa, uma candidata a bispa absolutamente paranoica, ela tinha vídeos que eram assim de você ficar assustado, essa mulher está tendo um surto. O Kaká estava jogando pela segunda vez uma Copa do Mundo no sacrifício, com um problema grave no quadril. Eu soube, bem sabido, pela equipe médica, preocupada que, se ele insistisse, talvez abreviasse a carreira dele. Faço uma coluna na Folha de luva de pelica, elogiando a abnegação dele, o esforço dele, o sacrifício dele, mas alertando que ele estava correndo um risco. Tá? Para minha surpresa, ele entende errada a coluna e, numa entrevista coletiva em que eu não estava, coisa rara, eu tinha viajado para ir fazer um jogo da Inglaterra, se não me engano, não estava na sede do Brasil, em Joanesburgo. O meu filho, que é também jornalista esportivo, trabalha na ESPN, faz ao Kaká uma pergunta sobre futebol e ele diz: quero aproveitar a tua pergunta para responder ao seu pai, que é ateu e que por causa disso me persegue. E fez lá um bestialógico em relação a essa questão. Você não é capaz de imaginar, isso nós estamos falando de 2010, imagina se fosse hoje, o que a minha caixa postal foi bombardeada por mais de 12 mil evangélicos que queriam que eu fosse para o inferno. Que é uma gente gozada, né? Porque de uma generosidade assim, que, coitado do ateu aqui, ir para o inferno só porque falou que o Kaká estava correndo um risco de... Então, eu acho que... Mas o que é isso? Né? Quer dizer, infelizmente, é fruto da exploração, da ignorância, da fé alheia, né? É uma questão contra a qual é muito difícil você combater. E eu tenho dito que, se o jogador, quando faz o gol, dá um beijo na cruz e agradece a Deus, se o goleiro não tem Deus, é só o cara que faz o gol que tem Deus. Como é que fica o Deus do goleiro? Né? Proponho essa questão. Ao dizer que eu respeito a religião dos outros, mas que a religião tem um lugar
para se manifestar, em regra, na igreja, na sinagoga, na mesquita, né? E não no campo de futebol, se pode entrar com a camiseta "Só Jesus salva", por que eu não posso entrar com uma camiseta "Sou ateu, graças a Deus"? E aí não pode. E não se aceita essa discussão nesses termos. Juca, mas desculpa te interromper, Não, mas não, é porque tem também um outro lado dessa história, que é uma precariedade muito grande de jogadores profissionais no Brasil, não esses que nós vemos na TV, né, mas um conjunto grande, talvez o último dado que eu vi, mais de 90% que recebe até 1, 2 salários mínimos. Isso, e que de forma análoga até ao como nós percebemos na classe trabalhadora em geral, é um apoio forte o sentimento religioso. Não sou ateu também, mas enfim, estou falando isso em razão de um fenômeno social, de fato, que a igreja preenche ali, e a dificuldade com que eles têm de sobreviver a essa situação precária reforça justamente esse meio mais mágico de salvação. Sávio, nós temos que nos aprofundar na leitura do Gramsci, que trata tão bem essa questão, né? Porque realmente esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Obviamente, num país que tem o sistema educacional que o Brasil tem, de propósito, né? Porque é instrumento de poder dessa elite cafajeste que há 500 anos nos assola, isto vira uma questão dificílima de você lidar. O que eu estou dizendo aqui, assim, por estar dizendo para este público, eu não digo, obviamente, num grande público, porque eu sei que eu vou ser atacado, e não por maldade, mas por ignorância, né? Porque essa exploração ela está aí, ela é absolutamente... Só um pequeno desvio, Tá? mas que tem uma relação. O título do seu livro, nessa relação da mobilização do futebol e também a mobilização da igreja, tem um viés interessante no nosso time do coração, que é a democracia corintiana. Você se sentiu perdido com isso também? Não, mas veja, você sabe que eu tive alguma participação naquilo tudo. Até, inadvertidamente, dei o nome. Tá? Inadvertidamente, porque, de fato, num debate no Tuca, eu usei fiz um paralelo com uma frase do Milor Fernandes, que um dia disse, em 64, 65, logo depois do golpe: se a imprensa continuar publicando tudo que está publicando, se os estudantes continuarem na rua protestando, se o parlamento continuar aberto, nós vamos acabar caindo numa democracia. E eu usei isso para dizer, se os jogadores do Corinthians continuarem escolhendo o técnico, se o ônibus para jantar na estrada ou não, se para fazer xixi ou não, vamos acabar caindo numa democracia. Numa democracia corintiana, mas numa democracia. E o Washington Oliveto, que estava na mesa, falou, temos um nome, democracia corintiana. O que deu a democracia corintiana? O mesmo que deu o Bom Senso Futebol Clube, que eu tive tanto entusiasmo, né? Então, foi uma vitória passageira naquele momento, sem dúvida, mas não foi nada que tenha ficado, né, e que tenha se espalhado pelo país, né, pelos clubes de futebol do Brasil. Eu sempre faço o paralelo com uma história que se conta, né, de como uma caçada de pato mudou o destino da humanidade, que é a questão de como você olha para determinados momentos da história em que indivíduos são absolutamente essenciais para que a coisa vá para um lado ou vá para o outro. No caso da democracia corintiana, um diretor de futebol, barbudinho, estudante de sociologia, que era o Adilson Monteiro Alves, que não fazia a menor ideia de como é que se administrava um time de futebol, mas sabia que daquele jeito não estava dando certo, que o Corinthians estava numa draga danada, se junta com um médico, veja que não é à toa, quais são as 3 grandes cabeças políticas do futebol brasileiro: o Afonsinho, o Tostão e o Sócrates.
Os 3 médicos. Né? Mais um jovenzinho libertário e rebelde, drogadito, chamado Casagrande, um negro absolutamente simpático, com uma capacidade de articulação fabulosa, o Vladimir, e aí se faz a democracia corintiana. Né? O Trotsky vai caçar pato, cai com uma pneumonia, o Lenin baixa o hospital e o Stalin articula a sucessão. Se o Trotsky estivesse lá, não articularia, porque a diferença intelectual entre um e outro era abissal. Né? Mas o mundo, a União Soviética, vira o que virou. Né? Para a gente só pegar aqui um gancho, primeiro que a gente tem um conhecimento muito próximo de sociólogos cartolas, sabia? Tem uma pessoa aqui à nossa esquerda que é dirigente do São Bento de Sorocaba, que subiu a Série B. Então, quatro... Mas você sabe que ela fez isso? Não, mas ela fez isso em oposição ao reverendo Moon, que tinha um time lá. Entendi. Parabéns. Já que você falou Trotsky, Lenin, Stalin, reforma e revolução. Deixa eu só introduzir esse tema muito simples, por conta do seguinte. Vocês vão entender onde que eu vou chegar. Começando do futebol, mas, claro, pensando também a analogia com o Brasil. Até no primeiro convite que eu fiz a você, também ao Trajano, para virem aqui o ano passado, era naquele momento os antecedentes do golpe, né, em que a gente já percebia que, de alguma maneira, a reação, né, de vários setores que se diziam, né, os arautos da defesa do moralismo, estavam mais sujos nesse sentido do que qualquer coisa. Mas o fato era o seguinte: naquele mesmo momento havia uma movimentação, foi muito rápida até, vocês falaram muito sobre isso, se não me engano era o Bandeira de Mello, né, que era o presidente o presidente do Flamengo. Ele estava ali em algum choque com a CBF, em algum momento ele disse: ou é reforma da CBF ou vamos fazer a revolução. Arrumaram um cargo para ele lá, cargo não, ele foi o chefe da delegação na Copa América, agora eu me esqueci. Não, foi, acabou não conseguindo ir, mas foi. Isso. Aí até usei essa. Foi o João Dória no lugar. Isso, exato. Que maravilha. Era esse o ponto um pouco, até no e-mail que eu mandei a você, eu brincava com isso, né, de que, trazendo até um tema que é muito caro à sociologia brasileira, que é a ideia da modernização conservadora. Né? Acho que o Prone tem uma tese sobre o tema, estuda muito. A Heloísa está aqui, eu não falei também, da educação física, que são especialistas, pesquisadores do tema. E a gente percebe, e de alguma forma o Lula também entra nesse processo, nesse jogo, com a necessidade de fazer as acomodações, as conciliações com setores da sociedade, com classes sociais que representam aquilo, né, que era visto como um atraso, né, o atraso e o novo sempre muito ligados e grudados. E no futebol também. Né? Mas talvez no futebol ainda mais difícil para que isso se explicite e não sei, veja aí alguma luz no fim do túnel de uma mudança. Não sei se essa... Sávio, posso fazer uma complementação? Oi, claro. É nesse mesmo sentido. Só se apresenta para ele. Meu nome é Ícaro, bom estudante de economia aqui. E há 2 dias atrás, você postou no blog um vídeo do Raí fazendo um chamado para os atletas, né, no sentido de mudança mesmo, né, ele usa o gancho da prisão do Nussmann, mas clamando por mudanças na estrutura da organização do esporte nacional, e ele passa um site também de organização dessas mudanças. Só que entrando no site, você vê os apoiadores, e estão literalmente todas as maiores empresas do Brasil, né, BRF, os bancos, as empresas estatais, empresas que sempre tiveram com o COB, com a CBF. E acho que nesse sentido também, sentido de modernização, de sentido de mudança das estruturas, como que você está enxergando essa, talvez, tentativa de mudança articulada aí? Isso é só um Ícaro, não acredito nem um pouco nela. Óbvio, me sinto obrigado, até como notícia, botar no ar o Raí se manifestando. Se o irmão dele tivesse vivo, diria, pivete é um ingênuo.
Eu prefiro acreditar que seja ingenuidade. Tá? É óbvio que com aqueles respaldos, essa coisa vai ficar, no máximo, vai ser uma modernizada do atraso, apenas isso, né? Uma questão meramente de maquiagem, porque, de novo, a gente se vê diante da seguinte questão. Veja bem, é muito fácil para quem não está num governo popular, por exemplo, como tivemos aí 13 anos, denunciar como é que o Lula vai fazer acordo com o Sarney. Né? É muito fácil. Fere o nosso purismo. Né? Então, aos 67 anos, eu consigo ser realpolitik, pragmático, entendeu? Entender que, se ele não fizer isso, era derrubado. Que, se é o Lula que faz o que o Collor fez no primeiro dia de governo, era guilhotinado pelo capitalismo brasileiro. Né? Mas há áreas em que a ruptura era perfeitamente possível. E nem nisto foi feita a ruptura. O futebol, por exemplo. Por quê? Primeiro, porque o cara que rompesse com o Ricardo Teixeira, se não fosse por virtude, que fosse por oportunismo, seria aplaudido. Porque o Ricardo Teixeira não pode ir a um restaurante. O Ricardo Teixeira não podia ir a um estádio de futebol. Né? Bom, aí conto, porque episódios sempre, né, são reveladores de situações. O Lula teve a generosidade de assinar como primeira lei dele uma lei que não era dele. O Estatuto do Torcedor, que foi feito como medida provisória no governo Fernando Henrique Cardoso, e depois aprovado, foi a única lei em 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, aprovada por unanimidade, por acordo de lideranças. E o Lula pegou esta lei em abril de 2003 para ser a primeira lei assinada por ele. Tá? O senhor Gilberto Carvalho, que era o ministro da Casa Civil, me telefona, ou era o chefe do gabinete, agora não sei, chefe do gabinete, me telefona e me pergunta se eu ia para a solenidade de assinatura. Eu digo para ele que não ia. E ele me diz: o presidente gostaria que você viesse. Obviamente eu fui. Cheguei ao Palácio do Planalto, veio uma pessoa do cerimonial e me pôs na primeira fila. E eu disse a ela: não, quero sentar no fundo, porque sou jornalista, quero ter uma visão. Desde tempo de estudante, só sento no fundo. Não, senhor, cerimonial do Palácio. O Lula abriu a cerimônia com os cumprimentos de praxe, virou-se para mim e disse: nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil torcedor é tratado feito gado. Tá? A plateia veio abaixo de palmas, eu não sabia onde enfiar a gravata. Tá? Não tinha um cartola importante na plateia, porque todos eles sabiam que aquela lei era enfiada goela abaixo deles. Tentaram fazer um lockout, parar o Campeonato Brasileiro, dizendo que era impossível numerar as cadeiras, que não tinha economia que permitisse pôr uma ambulância em cada estádio onde houvesse jogo de futebol. E tudo. Tá? O Lula terminou o discurso dele assim: a presença do jornalista aqui é uma homenagem que eu faço a todos os jornalistas que esses anos todos foram processados, tiveram credenciais negadas por essa cartolagem malsã que nos infelicita há tantos anos. Ícaro, eu já tinha 53 anos, eu não tinha mais o direito à ingenuidade. Eu saí do palácio para o aeroporto de Brasília, dentro de um táxi, eu esmurrava o ar de felicidade. Eu dizia: ferraram-se. Ferraram-se. Tá? Pegaram o presidente que tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Pegaram o corintiano, o vascaíno. Tá? Porque para o Fernando Henrique você tinha que explicar o que era a bola. Fernando Henrique achava, eu vi isso na campanha para senador dele, na cabine do Osmar Santos.
Achava que Birubiru era uma jogada, como bicicleta. Achava. Assustou-se quando o Osmar narrou uma defesa do goleiro do Palmeiras que se chamava Gilmar. Eu disse, não, mas o Gilmar ainda joga? Eu falei, não, professor, esse Gilmar é uma homenagem àquele que o senhor está pensando. Né? Que tinha parado de jogar futebol há milênios, né? O Gilmar dos Santos Neves. Bom, 6 meses depois desse episódio, o Lula estava de braço dado com o Ricardo Teixeira no jogo lá no Haiti, que foi muito bonito, mas foi a maneira como o Ricardo Teixeira achou de seduzir o Lula. E 1 ano depois, não se esqueça, Ícaro, ele estava assinando a Time Mania. Ele estava criando uma loteria para os cartolas pagarem a dívida que eles mesmos haviam contraído, sem uma contrapartida de modelo de gestão. Tá? E aí, você fala, não, aí a conciliação exacerbada e desnecessária. Aí já não é nem a modernização conservadora. Aí é realmente capitular. E capitula por quê? Porque o cara põe o Ronaldo na sala dele. Ou capitula porque faz uma Copa do Mundo e a Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, não sei o que e tal, facilitam o caixa da campanha. Mensalão e tudo mais, claro. Sim. Entendeu? Quer dizer, aí é desanimador. E é por isso que eu acho que eu perdi. Porque eu não acreditava que o Lula fosse capaz de fazer isso. Fico nessa função chata de ficar interrompendo. Interrompa, Mil desculpas, eu sou que nem baiano. Abriu a geladeira, eu começo a falar. A gente tem uma pergunta ali, e já que foi feita a referência aos Osmar Santos, que eu acho que tem muitos jovens, não que eu me sinta tão mais velho do que a plateia, mas tem muitos jovens que não conhecem os Osmar Santos, não sabem da importância dele. Então, eu separei um vídeo, depois eu queria mostrar, que, coincidentemente, foi feito no dia 13 de agosto de 1978, que foi quando o Guarani se sagrou campeão brasileiro em cima do Palmeiras, e tem a narração... Se foi a única vez que eu fui ao Alviverde na minha vida. E tem a narração do final, o último minuto desse jogo do Osmar Santos, que é uma das coisas mais bonitas do... Sabe, eu acredito que deva ser lindíssimo, mas duvido que seja comparável à narração dele de 77. Eu trouxe também. Que é um negócio assim, que é um negócio de enlouquecer. Quer dizer, veja, de novo o futebol, né? Esse cara tem uma experiência que pouquíssimas pessoas na história da humanidade tiveram. O Osmar falou para 1 milhão de pessoas. Mas não é que ele falou para 1 milhão de pessoas nos comícios das diretas. Ele controlava 1 milhão. Não há um episódio desagradável nos comícios das diretas. De gente que foi pisoteada. E houve momentos de tensão, porque, por exemplo, aparecia ali um político mais à direita, que estava apoiando, enfim, as diretas por perceber. A tendência da massa era vaiar. Era, né? E o Osmar controlava, e diretas quando? E não sei, um negócio fantástico. Né? O locutor das diretas. Né? O locutor... eu trouxe os dois, eu estou brincando, trouxe o 77 também. Tá bom, eu faço questão de ouvir. Juca, meu nome é Vinícius. A ESPN Brasil ela sempre foi notória, né, pela liberdade editorial dela. Né? Tá, Vinícius, você quer que eu perca meu emprego? Pode perguntar que eu respondo. E de um tempo para cá, acho que desde que o Trajano foi destituído do cargo e o Paulo Mino entrou, a gente vê um endireitamento, né, da linha editorial da emissora. Né? Como que você vê isso de dentro? Qual que é a tua... Vinícius, eu vou te dar uma resposta bem simples. Com os olhos, meu filho. Eu vejo com os olhos. E tenho vontade de chorar. Veja, vamos lá. Essa é uma bela questão. Vem fazer a tese aqui com a gente. É isso. Há muitos anos que a TV brasileira não faz jornalismo esportivo, faz entretenimento, né? Eu até cunhei uma expressão que não é de forma alguma uma crítica ao comunicador, mas ao que ele representa. A laifertização da cobertura esportiva. Né?
Virou gracinha, né? Vamos tratar apenas daquilo que é cômodo. Você encontra uma porção de editores de esporte que dizem, não, o cara já viu a política, a polícia, a miséria. Quando ele chega no esporte, tem que ser um oásis, tem que ser um momento de... Vamos falar do gol, do passe, da contratação, do cara machucado, né? E não trata daquilo que o telespectador, o ouvinte, o leitor tem o direito de saber e a obrigação do jornalista contar. O Zé Trajano, que é essa figura absolutamente inadministrável como é, e eu digo isso aqui, porque eu digo isso para ele, cometeu o exagero de permitir que tivessem um motivo, uma justificativa, que não fosse editorial. Por nada que ele tenha dito na TV, mas porque ele foi para o palanque do Haddad, porque ele foi para o palanque do Marcelo Freixo. E um jornalista não pode fazer isso. Eu diria para você o seguinte, a saída do Trajano é, de alguma maneira, a descaracterização de um canal de televisão. A imagem da ESPN era Zé Trajano. Sem dúvida. Perdeu-se muito com isso. E trouxe mais na linha do entretenimento, de combater a Fox, combater esporte interativo, né? Com a desvantagem de que a ESPN não tem os campeonatos que os outros têm, exceção feita a Premier League. Né? Então, aquilo que a distinguia, que era um jornalismo combativo, aos poucos se perdeu. Não foi apenas a saída do Zé Trajano, do Lúcio de Castro. Do Lúcio de Castro. Incômodo, né? Muito incômodo. Mas imagina se ele está lá hoje. O cara que denunciou o vôlei, o cara que brigava com o Nussmann, o cara que dizia que o Nussmann é quem o Nussmann é, fazendo bom jornalismo, ouvindo o outro lado. Agora, o que eu posso te dizer, Vinícius, além disso? Eu lamento e sobrevivo, sem abdicar das minhas posições. Ainda ontem, no aceso de uma discussão sobre a queda de nível do futebol brasileiro, eu falei, espera um pouquinho, eu preciso falar uma coisa desagradável. É personagem do que houve lá em Goiânia, 2.000 torcedores sem ingresso, um cidadão chamado Jovair Arantes. Sabe quem é Jovair Arantes? É um deputado federal da bancada da bola, que é parceiro do Carlinhos Cachoeiro. Fica todo mundo me olhando. Pô, mas onde você foi tirar isso? Não está na pauta. Bom, não está na pauta, mas eu ponho na pauta. É o máximo. É aquilo que eu fiz na Globo. Não se esqueça, eu trabalho para as organizações Globo, eu trabalho na Rádio CBN. E critico o futebol às 10 horas da noite. E critico quem é contra o campeonato de pontos corridos, como a Globo. Eu conquistei isso, digamos, eu conquistei. Até quando? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Tem uma questão ali do colega ali em cima. Sou eu. Aqui embaixo, na verdade. De baixo. Fala. Então, Juca, você cobriu muitas Copas do Mundo, né? Sim. E eu lembro que em 2014, assim, eu me engajei muito nas questões do planejamento territorial da Copa do Mundo no Brasil, né? Desde a destruição de estádios, né? Acho que foi no Rio Grande do Norte, o Maracanã também foram estádios destruídos para se construir outros estádios, né? Que assim penso eu que é uma forma de se tornar mais lucrativo, né? Essa expansão do capital no Brasil. E eu queria saber se, na sua leitura, né, se houve uma mudança nesse legado da Copa, né, na forma como o brasileiro passou a assistir o jogo, né? Se o futebol ainda continua sendo um futebol do que eu vejo nos documentários e vídeos antigos, de que era o povão no estádio, né? Porque hoje eu penso, assim, pelo que eu vejo,
é muito mais caro você assistir um jogo do que antigamente. Assim, eu lembro quando, no começo dos anos 2000, eu ia com meu pai assim, no estádio, e tal, ver o Romário e tudo mais. E a minha questão é mais nessa, assim, no legado da Copa, assim, o que restou disso. É muito comentada a elitização, né, da torcida. Eu acho que isso é muito forte, né, no debate. Veja bem, é absolutamente visível, constatável a olho nu, o branqueamento dos estádios brasileiros, né? Eu tive a minha atenção chamada para isso a primeira vez na final da Copa Libertadores entre Fluminense e LDU, no Maracanã, que a torcida do Fluminense deu um show que o Spielberg assinaria embaixo, um show de cores, uma coisa maravilhosa, linda. Mas, de repente, eu estava na cabine da Rádio CBN, eu olhava, eu dizia, tá bom, o Fluminense é tido como um clube da elite, mas não tem um negro no Maracanã. Não tinha um que você visse na torcida. Depois, em 2013, eu fui fazer um jogo em Salvador, de um país africano contra um país europeu. Em Salvador. E não tinha um negro na plateia. Tinha no bar, tinha na jardinagem, mas não tinha um negro assistindo o jogo sentado, a não ser os torcedores africanos. Um dos legados da Copa do Mundo é a elitização das arenas. Até estádio nós não temos mais. Temos o que é uma agressão ao vernáculo. Porque a arena é lugar que tem areia. Campo de futebol tem grama. Estádio. Mas tudo virou arena. Arena Corinthians, Arena Grêmio, Arena não sei o quê, Allianz Arena, tudo arena, né? De novo, um governo popular, companheiro, não podia ter cometido esse crime. Não podia ter se curvado como se curvou aos desígnios da FIFA. E vou mais longe, porque esse governo foi mais longe até do que a FIFA queria. A FIFA queria 8 sedes, nós fizemos 12, por nossa conta, para ficar bem com os governadores. Todos, vamos deixar bem claro, porque eu sempre faço questão de deixar isso muito claro, a minha crítica é sempre à esquerda. Estava lá o senhor Serra, estava lá o senhor Sérgio Cabral, estava lá o senhor Eduardo Campos, estavam lá todos. Estava o Jacques Wagner também, mas estava a Marina Silva, que, aliás, queria que o Acre fosse uma das sedes, queria fazer um estádio lá. Ah? O legado da Copa é apenas um. A imagem do Brasil ficou bonita em 2014 para o mundo, porque o mundo adorou a Copa. Para nós, foi um desastre. Podíamos fazer a Copa no Morumbi, não precisávamos construir estádio em Itaquera, continuaríamos a aproveitar o Pacaembu, que corre o risco de virar elefante branco, que o senhor Dória quer privatizar. Para a felicidade geral do povo paulistano, hoje o STF manteve que lá é proibido ter show. Então fica muito difícil alguém querer comprar, a menos que cubra o Pacaembu. É caríssimo cobrir o Pacaembu. Então é possível que consiga uma alternativa para a comunidade usar o Pacaembu, que é tudo o que o Dória não quer, né? Ele quer dar comida, ração para pobre. Mas esse é o legado. Tão ruim quanto o legado olímpico, que é uma cidade olímpica que está absolutamente abandonada. Se não fosse o Medina fazer o Rock in Rio lá, não sei o que seria. Então, aí são culpas. Eu isento a Dilma, porque ela já pegou isso andando, não tinha como interromper. Mas que o nosso presidente Lula errou. Eu fiz uma entrevista com ele, aliás, na sala do Zé Trajano, faz 2 meses. E eu perguntei 2, 3 vezes. Ele é muito esperto, né? Não. Chegou a uma certa hora, deixou de ser responsabilidade do governo federal. Passou para os governos estaduais. Se exime, né? Agora, veja você, se não é simbólico, acabamos fazendo uma Copa em que no jogo inaugural
a Dilma, mandaram ela tomar naquele lugar. Ela foi entregar a taça quase clandestinamente, porque não podia aparecer. Na abertura da Olimpíada estava o Temer. Estava lá também clandestinamente. Na hora que apareceu, piscaram ele no telão, Maracanã vaiou. Olha que tristeza. Não precisavam ter passado por isso, ter virado o que virou. Sem falar do 7-1. Não estou nem falando do futebol. Nem falando do futebol. Isso é uma Estou falando disso, da torcida do Corinthians, da torcida do Bahia, da torcida do Flamengo. Os excluídos também do estádio de futebol. Juca, vamos parar de falar de política, que isso aí não... Vamos falar Tô brincando. Vamos falar de música. Não, eu queria falar uma coisa para o Michel, que eu acho que é importante pontuar, aí falando um pouco mais da profissão de jornalista. Criou-se, principalmente no Brasil, a ideia de que o jornalismo investigativo é necessariamente um jornalismo de denúncia. Ou seja, quando você faz uma matéria investigativa, alguém se dá mal. Muito bom. A matéria de que eu mais me orgulho ter feito na vida, e aqui nesse público, acho que poucas pessoas vão entender o porquê, porque é tudo, felizmente, uma faixa muito jovem, foi ter revelado a identidade do Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro era o autor dos Catecismos, que eram livrinhos, revistinhas de sacanagem, profundamente moralistas, diga-se de passagem. A mulher era sempre a culpada, a mulher era adúltera, a mulher... E de um traço grosseiro, né, que o Zéfiro tinha. Mas que, enfim, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era, e havia 1000 teorias a respeito. Por que catecismos? Porque ele era um ex-seminarista que se vingava da igreja, dizendo que as revistinhas de sacanagem dele se chamavam catecismo. Essas revistinhas eram vendidas dentro do almanaque do Capitão Marvel, do Super-Homem, do almanaque do Bolinha, da Luluzinha, para a garotada de 12, 13, 14 anos. 3 ou 4 gerações de brasileiros que tiveram a sua iniciação sexual via Carlos Zéfiro. Eu assumi a direção de Playboy por desses acidentes também. Morreu o diretor de Playboy, teve um infarto fulminante aos 46 anos. O sonho dele é que nós trabalhássemos juntos e a Editora Abril achou de realizar o sonho do Mário Escobar de Andrade depois dele morto. E mais ou menos me impingiram e dirigi a Playboy. E eu, o que tem nesse universo que as pessoas não sabem? E, por uma série de circunstâncias, fui investigar e descobri o Zéfiro. E consegui convencê-lo e a família, porque ele era um funcionário público, já aposentado, e ele morria de medo de que, se viesse a ser conhecido, lhe caçasse a aposentadoria por atentado ao pudor. Entendeu? Lá do Estatuto do Funcionalismo Público, sei lá o quê. Bom, eu descobri quem era o Zéfiro, foi uma investigação, sei lá, de 6 meses, e acho que a matéria saiu na Playboy em outubro. Em dezembro, ele foi para a Ninfo, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu uma entrevista para o Jô Soares, teve uma belíssima matéria no Jornal da Tarde a respeito dele, e em março ele morreu. Ele compunha samba com o Nelson Cavaquinho, né? Ele é autor, simplesmente, Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Só. Esse é seu Alcides Caminha, figuraça. Tudo que você podia imaginar de um fauno, ele não era. Entendeu? Não, calma, figuraça. Não, claro, estava brincando a questão da política, é porque a gente estava até comentando com o Michel Camariana, do jogo em si, futebol, não que você não fale no livro, mas eu imagino que teria muitas entradas possíveis nessas histórias para falar do jogo em si. Ô, Sávio, o sonho na minha vida é falar só do jogo. O sonho da minha vida, em vez de resumir num parágrafo a histórica conquista de 77, que é o fato mais importante da história do futebol mundial, o gol do Basílio. Tirando para meus colegas e amigos pontepretanos, né? Eles hão de compreender, porque
Porque não há nada mais corintiano do que um Ponte Pretano. Eu digo isso, aliás, eles não gostam. Dizer, não gostam. É o Corinthians de Campinas. Né? Eles não gostam. Mas o Gol de Basílio está fazendo 40 anos. Eu já publiquei anteontem uma ficção muito interessante, né, de um jornalista aqui de Campinas, né, o Elias Arede. É tudo que eu queria. Tudo. Mas é como eu te disse, hoje muito menos solitário, também digo isso no livro, né? Mas 30 anos atrás era sozinho. Mas no ponto que você fala disso, e até coincidentemente ontem, a peleja ali na mesa a respeito a transformação do jogador brasileiro, você disse, é difícil hoje definir o que é o jogador brasileiro. Ou se você defini-lo, muito provavelmente não será pelas características que foram no passado. Em contraposição, a Alemanha, ela tem uma formação... Mas não é maluco você pensar que hoje os grandes meias não falam português? Falam belga, falam alemão, falam espanhol, falam francês. Né? Não falam português. Quem é o grande meia brasileiro? Quem é o grande número 10 brasileiro? Nós não temos. E essas personalidades, acho que foi muito bem pontuado ontem, que assim, foram aqueles que não jogam para o time. Né? Exatamente. Ou seja, os que se destacaram... São individuais, são individualistas. Neymar, Ronaldo, Ronaldinho. Né? Desculpa, Juca, eu sou Rafael. Fala, Rafael. Minha pergunta era bem meio rápida e sucinta. Eu, quando era garoto, a gente ainda era definido entre volante, meia esquerda, ponta direita. Bem 4-1-4-1 ou 4-4-2? Você quer saber? Eu gosto de uma expressão do Menotti. Isso é número de telefone. Entendeu? Porque, veja, você tem... É claro que você, um treinador, desenha uma situação. Tá? Que se desmancha a partir do momento que a bola começa a rolar. Por isso que eu gosto muito do Tostão, porque o Tostão é o cara que é capaz de fazer a leitura perfeita, tática do jogo, mas ele dá muito mais importância ao acaso, ao detalhe, à criatividade, ao improviso, à vida. Né? Não sei se você leu o livro do Guardiola, o primeiro. Leia. Porque esse livro tem 2 passagens, pelo menos, que vale a pena. A primeira é uma conversa dele com o Kasparov, do xadrez. E ele constrói o livro inteiro deixando um mistério no ar. Por que o Kasparov diz para ele que seria capaz de ganhar do jovem xadrista que está aparecendo, mas não vai ganhar? E só no fim, eu não vou fazer spoiler, como fiz com o meu livro, não vou fazer com o dele. Vale a pena ler. Mas vou te contar um capítulo. Que é o capítulo que... ele diz o seguinte, que o técnico de futebol é mais ou menos que nem o psicanalista. Que ele, às vezes, tem um estalo, chamado momento terapêutico. Diz que o técnico tem também. Quando tem que aproveitar. Porque é raro, não acontece todo dia. Um belo dia ele teve, às vésperas, na semana em que jogariam Real Madrid e Barcelona. Se eu não me engano, o Real Madrid tinha derrotado o Barcelona no jogo anterior, de maneira fácil, e ele teve, que era o posicionamento do Messi. Eram 10 horas da noite. Ele telefona para o Messi, fala, Messi, venha para cá conversar. Que é isso, professor? Estou aqui em casa e tal, podemos conversar amanhã? Não. Venha para cá conversar. O Messi vai, a contragosto. E ele desenha para o Messi que o Messi ia jogar atrás da linha de zagueiros do Real Madrid, como nunca tinha feito. Em vez de você vai ficar atrás, como se fosse fácil para eles te marcar. E aí desenha para o Messi a movimentação do Messi, as diagonais que o Messi devia fazer, e como o Messi apareceria na frente deles sem que eles percebessem. E não dá outra no jogo, o Messi faz isso, faz 2 ou 3 gols, e é um sucesso. Não era 4-4-2, 2-2-3, o WM, não era... Entendeu? E era a exploração do talento de um jogador. Isso dá para fazer com o Messi. Não faria com o Romero, entendeu? É porque
Tem muita ideia que a coisa é geração espontânea, né? Quando o fato é aquele que forma o jogador desde da base, o que ele privilegia. Isso. Né? Vamos pegar o volante, então, o box to box. O box to box. Olha, 1970 tem um gol que todo mundo já viu 1 milhão de vezes, porque é abertura de programa de televisão. O famoso 4º gol do Carlos Alberto Torres. Né? Não preciso descrever, acho que todo mundo... Né? Eu não estava na Copa de 70, mas jornalistas que estiveram contam que na noite o Aimoré Moreira era um dos olheiros do Zagallo. Aimoré Moreira que tinha sido campeão mundial como técnico em 62, pelo Brasil, lá no Chile. O Aimoré disse que desenhou esse gol num guardanapo, num jantar no restaurante antes do jogo, no sábado à noite, para um grupo de jornalistas. De como o Brasil exploraria o fato de que o lateral direito do lateral esquerdo da Itália não guardava a posição e que o Carlos Alberto poderia, aproveitando o corredor, que tinha uma jogada já que ele tinha desenhado com o Zagallo para que o Pelé servisse o Carlos Alberto e pá. E disse que a euforia não era... Ali o jogo estava liquidado, já estava 3-1 para o Brasil, faltava 1 minuto. A euforia era muito mais pelo fato de ter saído a jogada que eles combinaram do que propriamente pelo 4º gol. Como das poucas vezes que você vê o Tele Santana rindo na vida, é com um gol do Raí na decisão do Mundial contra o Milan, porque eles desenharam aquele gol. E deu certo. Tinham tentado, dizem eles, diz o Raí até hoje, 40 vezes. Nunca tinha dado certo. Deu certo na final do Mundial de Clube, da Taça Intercontinental. Para ser coerente com a abertura que eu fiz aqui. Pessoal, é o seguinte, o Juca tem atividade depois, então a gente tem que, até para ter um tempo, né, para quem comprou o livro, e aí eu pergunto para a Mariana, para o Michel, se querem fazer alguma questão para fechar. E tem uma? Tá. Vamos ser bem mais rapidinho. Luiz, claro. Juca, eu tive um ano na Alemanha, né, tentando entender o 7-1 na segurança. E aí uma questão que me chamou muita atenção, né, porque eu fiz uma pesquisa bastante ampla, é que todos os setores, né, tanto jornalístico como da Liga, da Federação, da Polícia, que realmente, normalmente tem uma visão muito criminalizadora do torcedor, tal. Bom, em todos esses setores, eles entendem que é fundamental a continuidade de uma cultura torcedora, e lá isso é sinônimo de ultras, né? Então, todo mundo também tem consciência que está muito mais presente entre os sinônimo ultras. De quê? Ultras. Ultras. Que a violência está muito vinculada aos grupos ultras, no entanto, é uma bandeira do mundo do futebol a defesa da permanência deles e a ampliação dos trabalhos socioeducativos, né? E o que eu penso que é muito interessante dessa visão, e quero te perguntar dos bastidores que você convive no Brasil, porque o que a gente vê, eu no âmbito da política federal, que eu pude ajudar bastante, e no âmbito do direito, é uma total criminalização, né, uma hipocrisia incrível na frente das câmeras, e uma marginalização que a gente vê de todos os veículos, praticamente, né? No entanto, o que os alemães mais se referenciam é, olha, o que aconteceu com os estádios na Inglaterra ficou muito chato. E e os outros países europeus em que tem o futebol como um produto importante da indústria cultural, eles pensam que é fundamental a continuidade, o investimento e assegurar a permanência desses grupos torcedores. No entanto, no Brasil, o tempo todo, a gente tenta criminalizar injustamente as torcidas organizadas, quando se generaliza, e tirá-las do estádio e tornar grupos, alguns até complicando um pouco mais a questão da segurança. E o que eles mais mencionam é, se nós não investirmos nos ultras, a gente acaba com a cultura torcedora e acabamos com a cultura futebolística, né? Então, o que o Felipe mais tem dito é, o Brasil está dando um tiro no pé quando ele aumenta excessivamente o preço dos ingressos, né? As famílias são menos numerosas que vão ao estádio e, portanto, você não vai ter a criança com aquela admiração que a nossa geração teve pelo futebol. No entanto, isso não está na pauta de nenhum dos
empresários que você circula, né? As pessoas trabalham só com a criminalização? Luísa, você sabe disso melhor do que eu, e você sabe por dentro, né? Porque você teve a generosidade de achar que você podia ajudá-los a pensar, e você já constatou que com essa gente que foi posta para cuidar disso, nós não vamos dar nenhum passo. Eu não vou fazer aqui nenhuma demagogia. Houve um momento, muitos anos atrás, que eu era francamente a favor do torcedor desorganizado, e que era a única organização que eu não gostava, era a dos torcedores. Hoje eu estou absolutamente convencido que ou a gente convive com isso e os traz para dentro dos estádios e os estimula a fazer apenas a festa, e consegue excluir a minoria absoluta, né, que vai para fazer violência. Isso os trabalhos do Murad, as pesquisas dele consagram, né? 6, 7% dos torcedores organizados são violentos. Ou é isso, nós vamos virar a Inglaterra, o estádio de futebol vai virar teatro. A nossa torcida vai cantar "Sou brasileiro, com muito orgulho". É isso, o bando de louco acaba. Acaba. Aquilo que o Mauro César chama, né, do torcedor, como é que chama esse café? Não, é Nutella. Não, mas não, o café, não, cappuccino, né? A turma do amendoim no Palmeiras virou a turma do cappuccino. É isso, né? Essa coisa, eu te confesso, eu não acho uma graça nenhuma em ir a campo. E vejo um fenômeno que me preocupa muito, que é o de quando eu lembro que a primeira vez que eu fui a um campo de futebol, eu fui de mão dada com meu pai, do que meus filhos mais velhos, os que estão na faixa dos 40, todos foram a campo de futebol, primeiro pelas minhas mãos, e o meu filho mais moço, que tem 26 anos, tem muito mais de mim a imagem do torcedor de sofá do que no estádio de futebol. O que ele vai fazer com o filho dele? Vai ficar no sofá. Vai comprar Premiere. E vai ficar no sofá. Não vai ao estádio. Ou, se for ao estádio, se ele for muito bem sucedido na vida, vai estacionar o seu carrinho a 150 metros da sua poltrona, tá certo? E não vai xingar o juiz de filha da puta, porque o estádio todo vai olhar. O estádio todo vai olhar. Né? Você não levanta no Teatro Municipal e chama o ator de filha da puta. Daqui a pouco você não vai poder chamar o juiz também. Né? Então, eu me preocupo muito, Luísa. Eu acho que nós estamos vendo realmente, e, de novo, é a mesma maneira de olhar para a questão das drogas. Tudo isso que eu digo que nós regredimos. Né? Com esse Ministério Público que você conheceu. Né? E que você não queira saber o quanto é antiético, porque é capaz de se sentar na frente do Marim e me acusar, e aceitar a acusação do Marim, diante de um juiz, sem se dar por impedido, sabendo que eu bato nele todo dia no jornal. E eu fico com vontade de falar para o juiz: olha, esse promotor não pode. E aí o meu advogado diz: não, deixa. Falo nos autos. E só um agravante do que a Heloísa está colocando, quer dizer, de nos tornarmos a Inglaterra, é inviável também, porque o futebol inglês não depende de uma economia nacional, porque é visto pelo mundo inteiro, turistas do mundo inteiro que vão para aqueles estádios, e o futebol brasileiro é completamente vinculado a uma economia nacional, quer dizer, não consegue se reproduzir, né? Os filhos vão deixar de ir, se for para o Premier, os filhos vão deixar de assistir. E quem sabe, se a torcida se tornar menos machista, vai criar outros xingamentos também, né? Também. Vamos fazer, então, a última aqui para a gente. A minha pergunta é rápida. Meu nome é Bruna, e eu queria saber, nesse diálogo política, futebol, estrutura, aonde cabe o futebol feminino e a demissão da Emily. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bruna, vou te contar um outro caso. E depois vou te dar a minha opinião. Você já deve ter ouvido falar numa figura histórica desse país chamada João Saldanha. João Saldanha era uma figura, um gênio da raça. Eu vi uma vez o João Saldanha ser vaiado. Nós estávamos participando de um debate do jornal
Voz Operária, com o Partido Comunista Brasileiro legalizado, em 1985, governo Sarney, num parque, lá na zona norte de São Paulo, num auditório com umas 400 pessoas, certamente 280, 300 mulheres. E lá tantas, uma delas perguntou a ele: o que o senhor acha do futebol feminino? Ele fez assim: veja, imagine a seguinte cena. Eu estou na minha casa, no domingo, lendo jornal, chega o meu filho com uma namorada nova, muito bonita. Isso, Sarney, 85. Chega com uma namorada nova, muito bonita. E me apresenta: pai, essa aqui é minha nova namorada. Como você se chama, minha filha? Renata. E o que você faz? Sou zagueira do Bangu. Ele era cheio de gestos. Tomou uma vaia. Mas tomou uma vaia. E eu fazia assim: João, olha o que você fez. João, como você faz uma coisa dessa? Bom, de lá para cá, as coisas evoluíram. Mas o problema do futebol feminino no Brasil passa necessariamente pela resolução do problema do futebol masculino no Brasil. O futebol masculino no Brasil tem uma média de público no seu maior campeonato de 16 mil pessoas por jogo. Menor do que a segunda divisão da Inglaterra. Menor do que a Liga Americana de Futebol. O futebol masculino no Brasil não é autossustentável. Imaginar que o futebol feminino venha a ser, imaginar vale tudo. Nossas utopias, nós continuaremos a defendê-las. Agora, é tão grave, mas é tão grave, que nós tivemos aqui durante um bom tempo uma jogadora que era a pessoa que melhor controlava todos os fundamentos do jogo no país, entre todos os gêneros, chamado Marta. E não conseguimos mantê-la aqui. E ela está quieta diante da demissão da treinadora, da Emily. E por que está quieta? E por que só as veteranas se manifestaram? Porque essa também é uma lição que eu aprendi na minha vida, de não exigir heroísmo com o pescoço alheio. Porque é muito fácil. Eu não exijo sequer que as pessoas façam como eu faço. Eu faço como eu faço porque eu sou desse jeito. E você não é do meu jeito, então você faz do seu jeito. Eu tive que dizer isso outro dia também numa mesa redonda na televisão. Dizendo, eu acho engraçado, porque todo mundo dizendo, e os atletas não se manifestam sobre o Nussmann. Eu falei assim, e nós jornalistas, que não nos manifestamos sobre os nossos patrões? Como é que fica? Todo mundo ficou quieto e essa conversa foi encerrada imediatamente. E mudamos para falar do gol de mão do Jô. Entendeu? Que era mais apetitoso. Entendeu? Mas é isso, infelizmente é isso. Quer dizer, além da questão do preconceito, a questão do machismo, a questão de tudo que está posto, né? Da homofobia, esporte de lésbica, né? Tem essa questão. Quando eu fui a favor, e a Dilma assinou, mas a gente sabia que era uma coisa absolutamente irreal. Para receber os benefícios da Profut, vai ter que ter futebol feminino em cada clube. O nego põe a mão na cabeça e fala, mas eu não estou conseguindo sustentar o meu futebol masculino. Vocês querem que eu faça um time feminino? Aí criticam com razão, dizem, são os intelectuais, essa esquerda metida e tal. Entendeu? Bom, gente, a gente vai parar para poder ter um espaço, né, um tempo para quem quiser aí o autógrafo no livro. Eu posso passar o vídeo? Vocês me autorizam? Mas é evidente. É evidente. Grande finale.
Só deixa eu perguntar, ô, Fernando, quanto tempo tem? Você viu aí? Porque só tá, não está o jogo inteiro, não, né? Tá só o gol. Claro. Cauê. Prazer. Estou te ouvindo, Cauê, pode falar. Você, como corintiano, em 2005, responde a pergunta: foi pênalti ou não no Tinga? É claro que foi. É escandaloso. E eles expulsaram o Tinga. Não. Mas o título foi justo. Ô, Fernando, não, é só o comecinho do Guarani, tem o do Corinthians também. Osmar Santos, locutor das diretas. 44. Vai, manda. Ele passa aqui ou não? Não, o do Guarani acho que só está o finalzinho do jogo. E o do Corinthians? Não tá. Funciona. Claro que tá. Coloca o de 77, do Corinthians, para o Juca, nosso convidado, para fazê-lo feliz. Oi? 2:17? É esse, é do gol. Coloca. Esse. Fernando, é muito forte, né? Barbaridade, é lindo, pô. O do Guarani é só os 2 primeiros minutos. Não, é verdade. Agora não tem mais graça, né, Salvio? Não. É porque vai ficar audível o que o Osmar Santos fala naquele momento, 78, que é muito significativo, né? Sim. Acho que é só os primeiros 2 minutos que... Agora que importa.
É isso aí. Vou ficar... Depois só fala do Guarani, eu vou poupá-los. Né? Mas era muito forte, né, o Osmar. O Osmar era um gênio. Quer dizer, mas maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi ótimo. Pô, que tarde gostosa. Foi uma delícia aqui conversar com vocês, a Mariana, o Michel, a todos que intervieram. Muito obrigado aí que fizeram as perguntas, ao pessoal da Unicamp. E, enfim, as portas estão abertas. Sempre que quiser vir, estamos aqui. Eu estava contando para você, eu já fui professor aqui. Eu fui professor aqui do Labjor durante 6 meses. Vinha toda quinta-feira para a Unicamp dar um curso para pós-graduados, que abandonei, acreditem vocês ou não, porque eu tinha um programa de televisão ao vivo às 9 horas da noite, a minha aula terminava às 5 da tarde. Começava às 2 e até às 5. Eu voltava para São Paulo para ir no prédio da TV Gazeta, na Avenida Paulista. E um belo dia eu não consegui chegar. Por causa da entrada em São Paulo, chovia e eu não conseguia. Eu ia entrevistar a Luísa Erundina, ao vivo, era prefeita de São Paulo, e eu, no telefone eu falava para as pessoas, bate na Erundina, porque era a cidade dela. Mas eu não conseguia chegar, não conseguia. Eu fiz simplesmente o seguinte, eu subi uma parte da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio pela calçada na contramão. E quando eu cheguei na esquina da Avenida Paulista, tinha um soldado sentado na moto, de braço cruzado. Eu abri o vidro e ele falou assim, eu não acredito que o senhor está fazendo isso. E eu disse para ele, o senhor faz o seguinte, depois do programa, eu tenho que entrevistar a Luísa Erundina, a prefeita de São Paulo. Depois do programa, o senhor me prende. Mas agora, faça o favor, me deixa chegar lá. Ele olhou bem para mim e falou assim, você é inteiramente maluco, né? Ligou a moto, acendeu a luz e me guiou até a Praia da Gazeta. Mas eu daí não renovei, porque me dei conta... As portas estão abertas. Obrigado.